E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bom, todo mundo aqui já sabe que o reboot em seu primeiro episódio, ele não focou em mostrar a origem do Ben, como que ele encontrou o Omnitrix, qual foi seu primeiro alien e tal. Isso se permaneceu há um bom tempo na série e por causa disso muitos fãs até hoje têm dúvida de qual é a origem oficial do reboot, como que o Ben do reboot encontrou o Omnitrix, qual foi seu primeiro alien e tal. Bom, a gente tem sim respostas oficiais para isso e tem certas interpretações errôneas a respeito disso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar justamente isso, a origem do Ben do reboot, considerando tudo que temos relacionados à mídia oficial sobre a origem do reboot. Então, deixado tudo claro, vamos começar com o vídeo. Bom, a origem do reboot nitidamente segue o básico da origem do clássico. Nesse caso, Ben, Gwen e Max vão viajar pelo país nas férias de verão. Eles param em um lugar e lá que o Ben acha o Omnitrix, o básico da história de origem de Ben 10. Bom, a gente tem as mídias oficiais aí que mostram a origem do reboot. A primeira delas sendo o jogo Ben 10 Up to Speed, ou traduzido para o português, Ben 10 Velocidade Total, onde lá Ben, Gwen e Max fazem uma parada em um acampamento, lá no começo das férias de verão deles. Gwen e Max montariam as tendas, enquanto Ben, por pura e livre espontânea vontade, vai pegar a lenha. No meio do caminho, o Ben vê algo caindo do céu e por curiosidade ele vai lá ver o que era. Depois de uma corridinha, ele chega ao local da queda, onde lá ele encontra o Omnitrix que gruda em seu pulso. Ele tenta tirar e acidentalmente acaba virando chama. No início ele fica apavorado por estar pegando fogo, mas logo percebe que ele nem sentia a dor. Alguns drones aparecem em seguida para pegar o Omnitrix, e o Ben usaria os poderes desse alien para lutar contra os drones. Essa é a origem estabelecida em Ben 10 Up to Speed. Bom, muita gente leva essa origem como a canônica oficial do reboot, ou seja, na série ele teria passado por esses eventos mesmo. Bom, essa ideia ela é controversa, pois de acordo com outras mídias oficiais que temos relacionadas à origem do reboot, a gente pode ver claramente que esse não é o caso. Como por exemplo, o episódio Ben de Novo e de Novo. Esse episódio é 100% ambientado no dia em que o Ben acha o Omnitrix, já que nele, Billy e Ben acidentalmente viajaram no tempo, para o dia em que o Ben achou o aparelho. O primeiro detalhe a se notar é que quando o Ben achou o Omnitrix estava de noite, enquanto no jogo Up to Speed estava de dia. O segundo detalhe é que o design dos drones do Vilgax no episódio se assemelha às suas contrapartes clássicas, enquanto no jogo eles têm um design completamente diferente e novo, não lembrando nada às suas contrapartes clássicas. O terceiro detalhe é que no episódio é dito que o lugar onde o Omnitrix caiu foi no Monte Rushmore, enquanto no jogo foi em um acampamento. E por fim, o episódio implica fortemente que o primeiro alien usado pelo Ben foi o Quatro Braços, já que em todas as linhas do tempo criadas acidentalmente pelo Billy e o Ben, o primeiro alien usado foi o Quatro Braços. Isso mais tarde seria de fato confirmado pelo co-criador de Ben 10, Duncan Royal, na qual ele confirma que sim, houve uma mudança no primeiro alienígena usado pelo Ben do reboot, onde eles trocaram o Chama pelo Quatro Braços. Contudo, a gente chega na óbvia conclusão, que no caso, a origem mostrada em Ben 10 Up to Speed não é canônica, o que já seria óbvio, não só porque ele vem de um jogo, e como bem sabemos, os jogos de Ben 10 só pertencem a realidades alternativas, portanto não é canon, mas também porque o jogo por si só reconta eventos de vários episódios do reboot, como por exemplo, ele reconta os eventos do episódio Troca de Ben e Gwen, Fazenda Animal e Faculdade de Palhaço. Então basicamente ela é uma origem de um universo alternativo, não do convencional, do reboot, porque seria praticamente impossível adicionar o jogo para o canon de Ben 10. Agora que sabemos que aquela origem não é canônica, qual seria a origem canônica? Bom, originalmente era para ser o que falamos até agora. Ben, Gwen e Max param no Monte Rushmore e lá o Ben acha o Omnitrix e vira o Quatro Braços como seu primeiro alien. Porém, no episódio Ben de Novo e de Novo, o mesmo que falamos até agora, a viagem no tempo feita pelo Billy e o Ben alterou a linha no tempo, pois a intervenção dos dois
fez com que o rumo das coisas fosse diferente. Contextualizando, no episódio, quando o Billy e o Ben voltaram para o passado, o Billy impediu o Ben daquele ponto da linha do tempo de encontrar o Omnitrix, alterando o rumo da timeline para que o Ben nunca achasse o relógio. O Billy que pega o relógio e vira o Quatro Braços. Só que essa alteração na linha do tempo estava abrindo fendas temporais, vários portais que teletransportaram o Billy e o Ben e a Gwen daquele ponto da linha do tempo que o Ben do futuro pediu ajuda para ela para resolver a bagunça, para momentos antes e fazendo que fosse criada várias linhas do tempo. Como por exemplo, uma linha do tempo em que um esquilo achou o Omnitrix, uma linha do tempo onde o Ben do futuro pegou o Omnitrix, mas a linha do tempo não foi restaurada porque o Ben do futuro que pegou e não o Ben do passado, e uma linha do tempo em que a Gwen achou o Omnitrix. Bom, com essa bagunça toda, a Gwen ela percebeu que para resolver isso, ela precisava levar o Ben do passado até o aparelho, indo até ele e o guiando até onde o Billy e o Ben estavam brigando pela posse do aparelho. O Ben do futuro, ao ver o seu eu do passado, ele joga o Omnitrix até ele, fazendo com que o aparelho grude no pulso dele e a linha do tempo fosse completamente restaurada, com as fendas temporais sendo fechadas e as linhas do tempo novas criadas pelo Billy e o Ben supostamente sejam apagadas da existência. Bom, e com isso, a nova origem seria que na verdade o Ben foi consolado pelo Billy do futuro a ficar distraído no tablet, até ele ser chamado pela Gwen do futuro e guiado até o Omnitrix, que foi fornecido pelo seu eu do futuro, e assim o rumo da timeline seguisse o mesmo até o episódio Ben de novo, onde ao invés de virar o XR8 para lutar contra o Billy, o Ben vira o Quatro Braços. Bom, essa seria a nova origem, só que a gente tem um detalhe bem curioso de se mencionar. Em um vídeo oficial da Cartoon Network, na qual nos mostra a origem do Ben do reboot, lá a origem que o Ben nos conta, na verdade é a origem da linha do tempo antes dos eventos do episódio Ben de novo, com o Ben encontrando o Omnitrix por conta própria, não sendo guiado por uma versão alternativa da Gwen. Além do mais tarde no filme Ben 10 vs Universo, a gente vê um flashback do Ben achando o relógio, só que lá foi mais uma vez a origem antes do episódio Ben de novo. Essas duas coisas deixam perguntas em abertas. A gente não sabe se aquilo foram detalhes propositais ou se por um acaso é alguma coisa que a gente não sabe. Bom, a gente pode dizer que isso pode ser furo de roteiro. Aquela origem não deveria estar lá em Ben 10 vs Universo canonicamente, só foi um erro da produção, e a origem presente naquele vídeo proporcional da Cartoon Network, que foi lançado em 2019 na época da terceira temporada, pode ter sido colocado só por puro marketing, mas canonicamente a origem segue sendo aquela estabelecida em Ben de novo. Ou talvez o episódio Ben de novo nem sequer seja canônico. Isso se deve porque o Duncan Royal disse certa vez que para um episódio ser canônico depende da Cartoon Network e da mídia oficial. Ou seja, se depender da Cartoon Network, talvez certo episódio nem seja canônico. E se esse for o caso de Ben de novo? E isso ainda pode ser apoiado pelo episódio Ben 10.010 da quinta temporada do reboot, onde no episódio a gente vê o futuro da linha do tempo do reboot, e esse futuro originalmente era para ser o futuro definitivo da linha do tempo do reboot. Porém, com a intervenção do Ben 10.000 na linha do tempo, na qual ele viajou no passado e derrotou o Sr. Vapor no dia em que ele desbloqueou o surto, fez com que ele deixasse de ser o futuro definitivo e virasse um futuro alternativo, como confirmado inclusive numa propaganda da própria Cartoon. E seguindo o conceito estabelecido em Ben de novo, isso era para ser impossível, pois afinal de contas, lá nos mostra que quando a linha do tempo é alterada, eventos futuros também são. Então significaria que esse Ben 10.000 junto com o seu futuro deveriam deixar de existir e serem trocados por um novo futuro. Mas ainda assim eles continuam existindo e virando uma linha do tempo alternativa, seguindo o conceito estabelecido no clássico, mas não estabelecido no reboot. Bom, a gente não sabe, não temos nenhuma confirmação direta se o episódio virou não canônico ou não, então até lá a gente leva como canônico e a gente pode considerar essas conveniências da origem do Ben como furos de roteiro, mas é claro, ainda sendo canônico porque nos mostram a origem do Ben antes das alterações do episódio Ben de novo. Contudo, essa é a origem do Ben do reboot. Antes ele achava o Omnitrix por conta própria e virava o Quatro Braços como seu primeiro alien, e depois ele começou a achar o Omnitrix graças à intervenção da Gwen de uma linha do tempo alternativa.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E sim, se vocês perceberam agora, eu não usei aquele fundo verde. E eu confesso que eu já fiquei meio enjoado de ficar usando fundo verde. Então a partir de agora eu vou tentar usar a cena dos episódios. Claro que eu não vou usar 100% das vezes, porque vai ter momentos que cena de episódio não vai ser necessário. Mas eu vou tentar. Obrigado por terem assistido, deixa o like, se inscreva no canal. Valeus e fui!